Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado hoje. E no programa de hoje nós vamos falar do potencial do Mato Grosso em relação à produção de carne bovina. Vamos comentar do mercado do boi gordo e das exportações. E você vai ver como anda o mercado da soja nas diferentes regiões produtoras do Brasil. Vamos falar das exportações do agro brasileiro, que mesmo com o mundo em situação de crise, o agronegócio brasileiro dispara. Você vai ver como vai ficar as condições climáticas para os próximos dias, principalmente na região centro-oeste. E vamos falar das exportações do agro brasileiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do potencial do Mato Grosso em relação à produção de carne bovina. Detentor do maior rebanho bovino brasileiro, com 34 milhões de cabeças, o Mato Grosso é responsável pela alimentação de aproximadamente 20 milhões de pessoas por ano no mundo e também no Brasil. Em 2022, as exportações de carne bovina somaram 3 bilhões de dólares, colocando o Mato Grosso como o principal exportador de proteína vermelha do país. Dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o SEDEC, apontam que essas 20 milhões de pessoas alimentadas com a carne bovina oriunda lá do Mato Grosso por ano corresponde a 10% da população brasileira. Além disso, o número é 7 vezes maior que o da população do Mato Grosso, que segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é de pouco mais de 3,6 milhões de habitantes. Nos últimos 10 anos, as exportações do estado cresceram em média 220% e as estimativas apontam que as exportações de carnes devem ter um aumento aí de 11% a cada ano, podendo chegar à marca de 3,7 bilhões de dólares. O cálculo em questão foi feito pelo Centro de Dados Econômicos do Mato Grosso e também da SEDEC, e converte o volume de carne exportada em grãos equivalentes, o que chega a uma média de 6,8 milhões de toneladas. A carne mato-grossense, além de alimentar a população brasileira, é exportada para diversos países. Dentre eles estão China, Egito, Turquia e também os Estados Unidos. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo. Esse mercado físico do boi gordo iniciou a semana apresentando acomodação nos preços das principais regiões de produção e comercialização. Segundo informações de Safras e Mercado, os frigoríficos começaram a desfrutar de uma posição de maior conforto nas escalas de abate, como em São Paulo, por exemplo. E mesmo assim, o padrão das negociações vem se sustentando. Na região centro-norte do Brasil, ainda são evidenciadas negociações acima da referência média, considerando a posição menos confortável das escalas de abate. Segundo o analista da Safras e Mercado, o Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócio sugere pela continuidade desse movimento no curto prazo, em linha com a menor reposição entre atacado e varejo ao longo da segunda quinzena do mês. Para exportações de carne bovina in natura, após início de mês, decepcionante a segunda semana de outubro. Chegou basicamente com tudo. Foram exportadas 53 mil toneladas de carne bovina, recuperando as consecutivas quedas sofridas nas últimas semanas e apresentando aí um avanço semanal de quase 39,5%, resultando em uma média diária de 13.200 toneladas. Com isso, a estimativa de volume exportado em outubro foi reajustada para 180 mil toneladas. É muito provável que o mercado se mantenha mais para firmeza do que para quedas no preço da arroba do boi.
em relação às exportações de carne bovina, segue também com tendência de firmeza, apesar das incertezas que o mundo vive no atual momento. E agora vamos falar um pouquinho do mercado da soja nas diferentes regiões produtoras do Brasil. Os preços da soja encerraram a semana em queda, conforme informações divulgadas pelo Centro Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, que é o CEMA, em seu relatório semanal. Aqui no Brasil, com a desvalorização cambial para R$ 5,05 durante a semana, os preços da soja também recuaram. Quanto ao plantio da nova safra aqui no Brasil, o relatório do CEMA destacou o impacto das chuvas nesse plantio. Até o dia 5 de outubro, por exemplo, o plantio da nova safra de soja no Brasil alcançou 10,1% da área esperada. O processo foi retardado em algumas regiões, como lá no Paraná, devido ao excesso de chuva, enquanto em outras regiões, como o Mato Grosso, a seca tem sido um grande desafio. E este resumo destaca as recentes flutuações no mercado de soja, oferecendo aí uma visão abrangente das condições atuais que afetam a produção e os preços, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, além das dinâmicas das importações chinesas. E de acordo com o relatório lá no Rio Grande do Sul, houve uma variação, vamos dizer, nos preços nas diferentes praças do estado. A média gaúcha fechou a semana em R$ 135,90 por saca, enquanto em algumas praças do estado os preços ficaram abaixo de 130, atingindo aí R$ 129 por saca. Em todo o país, os preços apresentaram oscilações. Nas demais regiões brasileiras, os preços oscilaram entre R$ 113 e R$ 124 por saca. E agora vamos falar um pouquinho das condições futuras, principalmente condições climáticas. Esta última semana de outubro, ela reserva mudanças significativas no cenário das chuvas no Brasil. Nos próximos 15 dias, duas diferentes sequências de eventos de chuvas devem impactar o país, trazendo implicações para diversas regiões. A primeira sequência já está em andamento com um sistema de baixa pressão, gerando chuvas intensas e volumosas na região sul do Brasil. As precipitações podem se estender para as áreas da região sul do Mato Grosso e também do estado de São Paulo. No entanto, o segundo momento, ele promete um padrão de chuvas mais abrangente, principalmente na parte central do Brasil. Essa instabilidade deverá contribuir para a recuperação da umidade no solo, o que é fundamental para o desenvolvimento das culturas recentemente, vamos dizer, semeadas. É importante observar que, na primeira metade de outubro deste ano, já houve chuvas acima da média em diversas áreas, incluindo aí a região norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, leste do Paraná e também parte de São Paulo e sul de Minas. A previsão indica que essas regiões continuarão recebendo chuvas adicionais e as lavouras de trigo, por exemplo, especialmente na região sul, têm enfrentado desafios devido ao excesso de chuvas, enquanto outras áreas do país, as condições climáticas são favoráveis para o início da safra 23-24, com algumas ressalvas relacionadas à irregularidade de chuvas e também às temperaturas ainda elevadas. Para a região centro-oeste, aqui do Brasil, as projeções indicam chuvas mais recorrentes e regulares na última semana do mês de outubro. Ainda é cedo para afirmar, mas existem aí sinais da primeira ocorrência do corredor de umidade, conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, um importante regulador de chuvas na região centro-oeste do Brasil. Contudo, até pelo menos o último dia 22, as instabilidades seguem com um padrão de muita irregularidade, mesmo que haja condições para chuvas.
considerando a previsão de variação de umidade do solo entre os dias 16 e 31 de outubro. E existe também uma tendência do aumento da umidade que pode resultar num cenário positivo para o desenvolvimento inicial das lavouras que foram recém-plantadas. E depois do intervalo, nós vamos conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e vamos falar do calor excessivo e da seca na região amazônica. E vamos comentar das exportações do agro brasileiro. Nós voltamos já, é um minuto só. Informação com credibilidade. Jornal do Meio-Dia, começando pontualmente ao meio-dia. E nesta terça vamos mostrar. Maus tratos contra animais. Cães abandonados em apartamentos são resgatados pela Polícia Civil de Valparaíso. Eles estavam trancados depois que o dono se mudou do local. Eu, Luciana Finhold, e toda a nossa equipe contamos com a sua audiência. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger quem você ama, o que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos, com você para proteger. Ouça diariamente no rádio os boletins do Serra Dourada Esportes. As notícias do seu programa esportivo preferido na 99,5 FM e na rede Serra Dourada. Oferecimento: no campo ou na cidade, precisou é Safra. Pensou em peças de qualidade? Vem para Takagi. 62 34 32 1010. O Leão quer fazer história. Para você ligada no SBT. E o SBT não vai perder nenhum detalhe. Sábado, a partir das 4 da tarde, o pré-jogo é completo. A chegada das equipes, com informações direto do campo. Vibre com a gente. E às 5 da tarde, a bola rola para a grande final entre Fortaleza e LDU. Aqui no SBT. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Caldrim. 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar das exportações do agro brasileiro. No mês de setembro deste ano, as exportações de produtos do agronegócio brasileiro atingiram a marca de 13,7 bilhões de dólares. É um número surpreendentemente semelhante ao exportado no mesmo período do ano passado. Esse valor ele representou uma parcela significativa, correspondente a 48,2% das exportações totais do Brasil.
De acordo com dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, que é do Ministério da Agricultura, o resultado de setembro foi fortemente influenciado pela diminuição no índice de preços dos produtos exportados. Por outro lado, a safra recorde de grãos 22-23 permitiu um aumento notável no volume exportado pelo Brasil. E de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, entre os produtos que merecem destaque no mês, a soja em grãos lidera. As exportações do grão atingiam um volume recorde para os meses de setembro, com uma marca aí de 6,4 milhões de toneladas. E esse volume embarcado é quase 60% superior ao exportado no mesmo mês de setembro do ano passado. Vale ressaltar que a China aumentou a sua participação nas aquisições de soja em grãos exportada pelo Brasil, chegando a quase 80% do volume exportado no mesmo período do ano passado. As vendas externas da oleaginosa alcançaram 3,3 bilhões de dólares em setembro deste ano, representando um impressionante aumento de 31,2%. Outro destaque foi o milho. As exportações de milho, elas totalizaram aí quase 2 bilhões de dólares, correspondendo a mais de 95% do valor total exportado pelo setor. Esse valor reflete um crescimento de 10,2% em comparação com 1 bilhão 790 milhões de dólares exportados no ano passado, em setembro do ano passado. Assim como no caso da soja, a China se estabeleceu como principal importador do milho brasileiro. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar do calor excessivo e da seca lá na região amazônica. Guido Juliano, bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem. Então, tá bom. A gente convida o Guido para vir ao programa sempre que tem um negócio assim meio diferente. Aí, ô Guido, você pode dar uma entrevista para nós? Não, posso. E esse calor excessivo, essa seca, principalmente lá no Rio Negro, é um negócio muito sério, porque nós já tivemos uma seca não semelhante a essa, claro, agora recente, e foi assim, meio forte. Essa agora é para arrebentar a boca do balão de tão forte que está, né, Guido? Exatamente, Antônio. Esse é um prenúncio de um El Niño muito forte. Para nós termos uma ideia, a última vez que o El Niño atuou, e é bom que se diga que o El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, ali na costa do Peru para cima. E este El Niño, em 2010, o nível do Rio Negro ficou acima do que está agora. Então, é o prenúncio de um El Niño forte e não é só a seca lá. É bom nós lembrarmos que o Rio Negro, ele passa pela Amazônia preservada. Ele nasce na fronteira com a Colômbia. Então, aquela região toda é terra dos Yanomamis e está preservada quase que totalmente. Não é o desmatamento da Amazônia em si. Então, é um fenômeno que afeta o mundo inteiro, afeta a Austrália, afeta a Nova Zelândia, a África, uma parte da Ásia. Então, é um fenômeno planetário e muitos lugares faltará água e outros vai sobrar água. Aqui no Brasil, nós vamos ver o sul do país inundando, como está agora, e o norte e nordeste faltando água. Então, é um momento complicado e que o Rio Negro nós vamos ver nesses 121 anos de medições hidrológicas na bacia do Rio Amazonas, nós nunca vimos uma seca dessa. Rios caudalosos, afluentes do Rio Negro, estão completamente secos. Então, é bom que nós lembremos de que existem fenômenos que nós não podemos conter, ocupar por eventos muito setorizados, Antônio.
parece uma piada, né? O sujeito mora numa região que mais água tem no mundo e tem lugar lá que está faltando água. Não tem água para beber. Dá para acreditar num negócio desse? É, completamente. E nós estamos assistindo os indígenas, os nossos povos originários se intoxicando, porque nós sabemos que o mercúrio é um metal pesado e fica no assoalho desses rios onde se faz a prospecção do ouro. E os índios estão bebendo esse, hoje, mercúrio orgânico, que ele sofre uma reação química com substâncias orgânicas que estão na água e se torna bastante tóxico também. E nós estamos vendo isso e isso vai se prolongar, porque El Niño pode durar de 12 a 18 meses e nós sabemos que ele começou poucos meses atrás. Então nós vamos ver atravessar parte de 2024. E muita gente está reclamando do excesso de calor. Tem horas que você está na rua aí andando e é um negócio fantástico, parece que o sol está trincando a pele das pessoas. Aí vem lá uns brincalhões, bota um ovo lá no asfalto, ovo frita, aquele negócio todo. Bom, isso tudo também é o reflexo do El Niño, né, Guido? Exatamente. Que vai passar de janeiro, né? Vai passar de janeiro. E esse aquecimento é porque, imaginemos o seguinte, o Oceano Pacífico Equatorial, ele chega a aumentar suas águas em quase 5 graus. E esse calor vem para cá. Aqui no Centro-Oeste, nós teremos temperaturas médias maiores que as históricas e teremos uma regularidade nas chuvas até ligeiramente um pouco mais. Nós somos, nesse momento, o Centro-Oeste brasileiro, nós somos privilegiados, porque a situação aqui ficará um pouco mais quente, mas nós teremos água para produzir os nossos grãos. Vamos lembrar disso, o mundo, mais do que nunca, com esses problemas aí, estourando conflitos e guerras ao redor do mundo, o planeta tem que ter um local que produza alimento, porque muito lugar haverá um comprometimento, como nós estamos assistindo na Ucrânia e na própria Rússia, com a dificuldade de produção e de logística, a entrega desses alimentos, Antônio. E uma cena que chamou muita atenção nesta semana agora, semana passada, foi a visita do Putin à China. Foi agora, recente, e por incrível que pareça, os 2 militares que estão logo atrás do Putin, cada um carregando uma maleta, de onde, dessa maleta, ele pode mandar um míssil nuclear para qualquer parte do mundo. Então isso, eu não sei se estão fazendo isso para impressionar, eu não sei se estão fazendo isso para mostrar um poderio, uma força muito grande. Rússia, Estados e China, se juntar os dois ali, é capaz de dominar o planeta. Mas nós temos que botar a nossa barba de molho, porque esse conflito agora, que está acontecendo entre Israel e Hamas, é um negócio muito mais sério do que muita gente imagina, né, Guido? Bastante sério, me preocupou bastante os Estados Unidos deixar a sua costa menos protegida e enviando o seu maior porta-aviões e um segundo grande porta-aviões. Então, nós podemos presumir que nós estamos prestes de um conflito regional e queira Deus que isto não aconteça, mas isso trará problemas para todos nós, do mundo inteiro. Exatamente, do planeta Terra. Mas a gente tem que ficar aguardando, estamos longe desse conflito, mas receberemos os reflexos, queira Deus, apenas os respingos, mas o conflito está armado e são as grandes potências, como você falou, China, Rússia, Estados Unidos, mas é bom lembrar, o poderio bélico americano é muito maior do que o da Rússia e China juntos. E os Estados Unidos sabe disso e a gente aguarda
que a diplomacia resolva isso e não A matar ignorância, né? inocentes. A gente está tocando nesse assunto para dizer o seguinte: as terras brasileiras, elas são altamente dependentes de fertilizantes, principalmente do exterior e principalmente de Israel. Israel exporta muito fertilizante para o Brasil, cloreto de potássio, MAP, enfim. Bom, quando a gente fala que pode respingar aqui no Brasil, nós podemos ter aí talvez até uma queda de produção e produtividade, porque nós dependemos cerca de 70% a 80% justamente dos países que estão em conflito, né, Guido? E isso é preocupante, mas esta safra agora que se inicia... Essa está garantida. Está garantida e nós temos já uma projeção, os órgãos governamentais já têm uma projeção que nós teremos mais uma vez uma super safra de grãos. Se as condições climáticas forem favoráveis. Mas nós estamos vendo que pelo menos nós aqui no Centro-Oeste, nós produzimos praticamente a metade dos grãos do Brasil. 20 milhões de hectares de soja são plantados no Centro-Oeste brasileiro. Então, para quem produz uma área de produção de soja em torno de 45 milhões de hectares em todo o Brasil, nós temos praticamente a metade. E as nossas condições climáticas, segundo as projeções dos estudiosos, nós teremos chuvas a contento, né? Então vamos produzir soja, milho e assim por diante. Vamos torcer para que tudo isso aconteça e que a guerra não aconteça. Vamos torcer para que o homem coloque a mão na consciência, porque o reflexo pode ser violento. Então, nós tocamos no assunto hoje, condições climáticas, o El Niño e a guerra, que são fatores fundamentais para a sobrevivência da raça humana. Tudo leva a crer que alguns países estão doidos para entrar nessa guerra. Eu torço para que isso não aconteça, porque se acontecer, vai respingar e feio aqui para nós. É preocupante, porque nós sabemos que a guerra provoca fome, não só mortes, mas fome ao redor do mundo, desequilibra completamente essa rede de produção, como você disse, Israel, Rússia é um grande exportador de cloreto de potássio para nós, e tudo isso fica embaralhado e complica demais, e para piorar, se os insumos complicam e se tornam caros, o alimento, o grão, se torna mais caro ainda. E nós sabemos, nós temos milhões de pessoas ao redor do mundo que passam fome, estão na miséria absoluta. E a guerra piora esse quadro. Sem falar no petróleo, que é a base desses insumos que o Brasil utiliza. Guido, mais uma vez, Guido, muito obrigado pela sua presença em atender aí o nosso chamamento e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Guido. À disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o programa com a seguinte frase: o sucesso nunca é definitivo e o fracasso nunca é fatal. É a coragem que conta. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.